especial que vai poder se apresentar para o nosso público aqui, ela que é de Itaocara, mas que, como acho que toda pessoa do interior busca, né, o centro, o Rio de Janeiro, para poder fazer carreira, mas que construiu uma carreira muito bacana e tem uma ligação muito importante com a nossa região, tem todo um reconhecimento no município de Itaocara, né, e é um prazer receber, Valéria. Primeiro eu gostaria de te agradecer por você estar presente aqui com a gente, estar conhecendo o projeto do Euclides em Foco, está vindo dar essa entrevista, e eu vou pedir para que você pudesse falar das suas impressões, primeiro aqui da Casa de Euclides da Cunha, e depois também se apresentar ao nosso público. Boa tarde. Boa tarde, muito obrigada pelo acolhimento, pelo convite. É uma honra, é uma alegria, uma felicidade. E assim, eu tenho uma página que se chama Turistando pelo Brasil, que assim, dentre tantas coisas que eu faço, anda meio abandonada. Mas eu ontem, inclusive, postei hoje sobre o nosso podcast, que é para falar isso, para falar do nosso interior e do nosso Brasil, né? Porque a pessoa às vezes quer ir para Miami, mas não vai ali conhecer as nossas praias. No finalzinho de semana pode vir aqui curtir. E o nosso interior, que é tão difícil, rico. né? A gente diz assim, eu saí de um lugar essa semana e disse, olha, essa semana eu não venho mais, que eu estou indo a Itaocara, vou passar por Cantagalo e vou turistar pelo meu interior este final de semana. E aí a pessoa disse assim, e traz cachaça, traz doce de leite, traz manteiga, traz queijo. Eu digo, não, eu convido vocês a irem até lá, o nosso interior é logo ali e é muito rico. Vocês vão... Uma viagem tranquila, né? Tranquilo, e assim, fica muito nessa coisa, eu vou a Teresópolis, eu vou a Petrópolis, ou até Friburgo. Mas vou parar ali por quê, né? Mas assim, não, eu não vou esticar mais. E eu tenho umas amigas muito queridas que ela diz assim, um dia nós vamos encher uma van e vamos pegar você e vamos por esse interior. E eu digo assim, quando eu me aposentar de verdade, a gente faz isso, porque a aposentadoria está nos planos. Já me aposentei do serviço público. 33 anos, Palácio Tiradentes, já deu para rir, já deu para chorar, já deu. Já deu. E eram outros tempos também, né? Eram outros tempos. O primeiro, já que estamos falando do nosso interior, o primeiro gabinete, o primeiro deputado que eu servi foi Elias Camilo Jorge, de Santo Antônio de Pádua, um amigo querido da família, que representou lá aquela parte da nossa região muitíssimo bem, e a gente ligava o som dos gabinetes para ouvir os grandes oradores da casa, porque eles tinham o que dizer, esses deixaram saudades. Então eu acho assim, que esses 33 anos foram 33 anos muito importantes na minha vida, fazem parte da minha história. Eu sou esta Valéria que hoje vos fala e que fala para a tua audiência, porque eu passei por esse período. E olha que eu fiquei 33 anos no Palácio. Mas, na verdade, eu era da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Pesca, porque a gente não, né? Em pé de morango não dá limão, né? Em pé de morango vai dar morango. Então, é isso. Mas é muito curioso essa história de repente, eu estar aqui hoje, nesta data. A minha mãe amada, amanhã, Dona Nelly, estará completando 85 anos. Ela foi a primeira pessoa neste planeta que, quando eu tinha 7 anos de idade, dizia, quando eu crescer, eu vou ser advogada. E papai não achava a menor graça naquilo. Mas apresenta seu pai. Quem foi seu pai? Sim, a Thaís Faria Leite, vereador eterno de Aperibé, vereador por Aperibé de Santo Antônio de Pádua, foi presidente da Câmara Municipal e foi o primeiro prefeito eleito de Aperibé. Então hoje, inclusive, eu não estou aqui, você pode dizer, eu estou aqui recebendo hoje no podcast a Valéria Leão, a professora, a advogada, a escritora, a cronista, que escreve poesias às vezes. Não, quem está aqui hoje é a menina do seu Ataíde, da Dona Nelly. Porque esta é o meu crachá, a minha melhor credencial. E você estava falando da história da sua mãe, que eu queria saber exatamente isso, porque sendo filha de político, ainda mais prefeito, né, com mandato, tem uma carreira na política, é natural que às vezes se enverede também por esse caminho, mas você optou pela advocacia e estava falando da sua mãe. Exato, porque assim, talvez por isso, por ser filha de quem sou,
por ter trabalhado tantos anos, né, numa casa política, né, na Assembleia Legislativa. Política não é para mim. Esta política partidária, veja que eu nunca me filiei a partido nenhum. Eu sempre fui uma funcionária administrativa. Lógico que com alguns deputados com quem eu trabalhei, eu tinha mais afinidade que com outros. Mas eu nunca me filiei a partido, eu não digo que sou nem de direita nem de esquerda. Levo pedrada dos dois lados por causa disso, mas não tem problema. Cita alguns deputados que você serviu. Olha, eu trabalhei com um encantador que foi deputado de mandato só, de Valença, Fernando Miguel. Eu trabalhei com ele na primeira secretaria da casa. Trabalhei com um de São Gonçalo, que é um poeta, escritor, dono de jornal, Otto Sampaio. Trabalhei com Luiz Fernando Padilha, quando ele esteve deputado estadual. Foi Elias, Otto, Luiz Fernando, José Nader. Ou seja, não é fácil, porque quando o deputado chega, poxa, quem pode me assessorar? Quem pode me ajudar? Sim. Porque chegam perdidos, né? E pegar uma pessoa com casa, com experiência, às vezes faz toda a diferença no mandato, né? Você pula etapas, né? Fernando Miguel, que foi um deputado de mandato só e que eu perdi contato, que é uma pena, porque ele é de Valença, ele é dentista e professor, era pelo menos a época. O Fernando Miguel trabalhava no gabinete do Elias Camilo Jorge, na liderança do PMDB, e agora você vai rir, porque um dia desse eu conversando com uma pessoa bem mais jovem que eu disse que eu tinha trabalhado na posse do Sérgio Cabral, no cerimonial de posse. A pessoa fez uma cara muito assustada, disse, poxa, mas você é velha, hein? E eu falei, nem vou te dizer que eu trabalhei na posse do Moreira Franco. Quem foi Moreira Franco? Eu falei, eu só tinha 22 anos de idade, é verdade. O Moreira Franco, quem sucedeu o Moreira Franco foi o do PSDB. Não me lembro, não foi Brizola? Eu nem me lembro. Não, teve um rapaz, um do PSDB, que ficou acho que um mandato só e depois Marcelo foi Alencar. Marcelo Alencar. Aí depois foi o Sérgio, não foi? Aí eu acho que depois. Porque o Sérgio era Foi Garotinho. Garotinho. Rosinha, Garotinho, Benedita e Rosinha. Não, foi Rosinha. É porque a Benedita. Ele saiu para ser presidente, eu acho que a Benedita ficou, né? Isso. Aí depois ele elegeu a Rosinha, né? Isso. E ficou 2 mandatos, né? Isso. E o curioso do Fernando Miguel é que eu trabalhava na liderança do governo Moreira Franco, e daí a pessoa... Lá se vão 30 anos. Olha isso, eu tinha... E aí o Fernando Miguel, nesses acordos que eles fazem isso até hoje, era assim, o gabinete do primeiro secretário à época, 2 anos era do PMDB e 2 anos era do PDT. Quando as coisas eram assim, né? No tempo de vovó Mocinha, as coisas eram assim. E aí Fernando Miguel entrou para ficar 8 meses na primeira secretaria da casa. E aí ele foi me convidar para eu ficar com ele. Mas assim, quando ele saísse da primeira secretaria, ele não teria no gabinete político dele, de deputado, como me aproveitar lá. Eu teria que, então, ou voltar para a liderança do governo, ou arrumar um outro meio de vida. E aí ele foi e conversou com o líder, que era o Elias Camilo Jorge, ele disse, olha, acho pouco provável que ela aceite, mas se ela aceitar, eu estou liderando. Daqui a 8 meses, eles eram do mesmo partido, daqui a 8 meses ela volta para o meu gabinete e a gente vê como é que fica. E aí Fernando Miguel foi falar comigo e eu disse assim, mas deputado, eu cheguei na casa praticamente junto com o senhor. Ele também era um homem jovem na época. Não tão jovem como eu era, mas era um homem jovem. Aí eu falei, mas deputado, tem tanta gente aqui mesmo na equipe da liderança do governo, tanta gente bacana e muito mais preparada que eu, né, para ir para o gabinete do primeiro secretário. Eles vão levar 2 pessoas, uma é a senhora. Se a senhora quiser, ele sempre me chamou de senhora. Se a senhora quiser, mas aí tem essa situação e tal. Eu falei, tá, mas por quê? Né? Porque essa coisa de assédio que a gente hoje fala tanto, naquela época era velada, mas já existia. E eu tinha só 22 anos, mas eu já tinha alguma experiência de Assembleia Legislativa. Então a primeira coisa que eu quis saber, por que eu? O que está? Ele disse, olha, quando eu cheguei aqui, eu era um roceiro lá de Valença. Primeiro mandato.
eu chegava na mesa da senhora e dizia assim, Dona Valéria, isso, como é que faz, quem é, como é que é? Da mesma maneira que a senhora atendia o presidente da casa, a senhora me atendia. Nós que somos da roça, nós temos que nos proteger. E eu quero a senhora por isso, porque o nosso voto está lá no nosso interior. A senhora no noroeste, eu no sul do estado, mas é isso. A gente está aqui porque o povo votou. E ele acabou cumprindo aquele mandato, acho que não quis mais ser candidato, mas eu fui nesses gabinetes todos, primeira secretaria, liderança, e trabalhei, tenho muito orgulho de dizer, porque por enquanto eu só falei... Isso na época do Palácio Tiradentes, porque hoje Palácio, agora mudou. Agora está lá no... Você chegou a conhecer lá? Não, porque eu já estava aposentada. E aí eu tenho muito orgulho de dizer, porque parece que eu só trabalhei do centro para a direita, eu fiquei alguns bons anos com um querido do meu coração, que é do PCdoB, o Edmilson Valentim. E eu tenho muito orgulho de ter trabalhado com ele, e eu acho que, assim, pro meu currículo, ter trabalhado com o líder do... E a gente brincava, porque eu pensava... Mas nunca mordeu a mosquinha de querer ser política, não? Não, eu... Com todo esse envolvimento, e aí como é que você se formou? Você já era advogada quando Não, você... eu fui uma acadêmica temporona, porque desde pequitinha eu queria ser advogada. Mas eu já estava casada com meu marido, atual há 37 anos. Eu tenho mais tempo de vida com o meu leão do que sem o meu leão. E aí eu já estava com 40 anos, por aí. Eu fui uma acadêmica, mas já estava cascuda já de serviço público. E a história da escrita já chega quando eu estou virando 49, 50. Porque assim, a formação da área de humanas, né, nos traz essa, vamos dizer assim, esse universo de, assim, todo mundo, todas as outras profissões exigem muita leitura, muito estudo, mas a humanas leva um pouco, envereda mais por esse lado literal, da literatura, isso, né? Por isso que eu digo, quando eu fiz a referência lá atrás, era um tempo que a gente ligava o som para ouvir os grandes oradores da casa, porque a palavra, a palavra para mim sempre foi muito sedutora. E essa coisa de escrever... Você fez um livro sobre isso, né? Sobre a questão da palavra, né? Na minha... Eu vou querer que você me fale um pouquinho de cada obra sua, tá? Mas pode continuar. Então vamos começar. Aos 49, virando 50, eu tive um câncer de mama e optei por não falar para ninguém. Meu marido sabia, obviamente, a minha irmã, a caçula, e o meu cunhado mais velho, porque eu achei que era justo que meu marido também tivesse alguém para dar suporte emocional para ele. E aí passei por tudo, cirurgia, quimioterapia, fiquei careca, 30 sessões de rádio, 10 anos de bloqueador hormonal, então passei por isso tudo. Mas quando eu virei a chave dos 5 anos, eu falei, mamãe está entre nós, graças a Deus ainda continua. Sempre disse que eu seria escritora. Eu me calei por 5 anos, está na hora de começar a falar, porque eu falava muito eventualmente, nesse período de 5 anos. Você bloqueou, quando na hora que você descarregou literalmente, né? Assim, através da escrita. Para usar. Então, eu imagino que isso pode ter sido até uma terapia, né? Não, eu digo, escrever para mim, eu não posso dizer que é uma terapia. Porque senão meu terapeuta, que pode estar nos ouvindo, vai dizer, os 8 anos eu trabalhando com você, para você dizer que escrever é terapia. Mas é terapêutico. É terapêutico, entendeu? Porque eu boto tudo. Eu comecei a escrever em homenagem à minha mãe, a verdade é essa. Tanto é que o primeiro texto do primeiro livro é A Profetisa. Eu conto justamente essa história, né? Que foi aquela... Como é que é seu estilo? Fala, então você fez contos... Eu faço crônicas. Tá? Eu faço crônicas. E esse primeiro livro foram crônicas a respeito do tema, não uma... Crônicas aleatórias. Porque eu não tinha compromisso nenhum de ser escritora. Não tinha compromisso nenhum de... O livro está aí? Pois é. Você sabe que na hora que eu fui pegar, eu peguei este, que é o mais recente. Esse eu me dei de presente. Esse eu fiz na virada dos 60. E eu sou uma... Mas continuando sobre o outro, não queria ter que te interromper, eu pensei que fosse um dos dois que eu já queria mostrar. Não, esse aqui é o... Você vai falar sobre ele. Esse aqui é o mais recente, quer dizer, esse é o 4º, mas vem um 5º aí. Eu sou uma escritora independente.
Então, assim, principalmente na época da pandemia, eu comecei a fazer poesia. Mas comecei a fazer poesia assim. Como eu sou independente, outros editores, eu tenho lançado livros pela editora Autografia, mas eu não tenho contrato de exclusividade com Autografia, é um contrato de prestação de serviço. Eu fiquei sempre com a mesma produtora, Milena Saldanha, um trabalho muito bom, e agora também estou com um rapaz novo, nesse novo trabalho, que vai dar certo. Uma pessoa que chama dos santos tem que dar certo. Seja os santos, quais forem os santos dele, são os nossos santos, então tem que dar certo. E que vai ser esse que nós vamos falar daqui a pouco. Mas começou essa história de escrever, não, vou fazer o livro, mãe, aí eu escrevi a tal da crônica, a profetisa contando essa história. Então, o meu primeiro livro, você vê, tanto o DNA era de filho único, que não era uma coisa assim, aquela preocupação, este título é comercial, não é comercial. Não, era o que eu queria colocar. Compartilhando sentimentos para não sufocar com as palavras, porque era isso. Aí no primeiro eu conto a história da mamãe, que sempre me viu escritora. É amanhã o aniversário dela? Amanhã, 85. Eu acho que é assim, né, cara? Quando a gente chega nos 40, meio que começa a descer a escada, né? 85, ela... né, cara, é uma trajetória que a gente, né, cara, a gente como jovens, né, eu qualifico a senhora como tal, porque, poxa, é uma caminhada muito forte, muito longa, né? Nós todos tínhamos muita preocupação, porque a mamãe ficou casada com o papai 50 anos. O papai teve outros relacionamentos anteriores e durante também, porque papai era terrível, digamos assim. Mas a mamãe, quando o papai faleceu, eu falei, mamãe não vai dar conta, né? Porque era o amor da vida dela, 50 anos juntos e tal. Mas ela até que se saiu muito bem, sabe? É lógico, tem saudade, tem sofrimento, tem um monte de coisa envolvida, porque você não vive 50 anos com uma pessoa e diz assim, você toca, porque é assim que tem que ser. Né? Mas eu acho até que ela me surpreendeu, assim. Porque a mamãe é muito frágil, muito delicada, mas é muito brava na hora que tem que ser brava também. E essa coisa dela achar que eu ia ser escritora, que eu ia ser... outros tempos, né? Outros tempos. E aí eu fiz o primeiro livro, muito em homenagem a ela. Eu tinha muitas crônicas aleatórias, soltas, e foi muito curioso. E é uma história muito repetitiva, porque quando a gente fala a verdade não muda. Eu não estou contando uma historinha, eu estou falando a verdade. Eu estava descendo a rua Figueiredo de Magalhães, que é uma rua de ladeira, numa terça-feira, e sabe aquele dia que você está igual aquela hiena do desenho animado? Ó céus, ó vida, a pessoa está se sentindo... E eu passei em frente ao hospital, à porta do Copador. E eu olhei lá para dentro, sabe? E vi um carro também de remoção na porta. Sabe, a vontade que eu tinha era de me estapear. Tipo assim, tá reclamando de quê, né? Passou por tudo que passou, tá aqui, já tá com cabelo de novo, tá com saúde, tá forte. E eu cheguei em casa, meu marido estava na pia da cozinha bebendo água. Se servindo de água lá na jarra. E eu virei para ele e disse assim, eu vou escrever um livro. Vai se chamar Compartilhando Sentimentos, mas falei de um fôlego só. Vai se chamar Compartilhando Sentimentos para não sufocar com as palavras. O primeiro texto que eu ainda não escrevi vai se chamar A Profecia, A Profetisa, e é uma homenagem à mamãe. Aí ele engoliu a água e disse, mas deu para adivinhar pensamentos agora? Porque eu tenho te acompanhado em rede social e tal, você tem tanta coisa escrita, por que não lança um livro? Ou seja, você já usava, acredito que é o Facebook? Eu não vou falar em Orkut, né? Porque Orkut a gente não botava texto, a gente tinha fazendinha. Eu não quis ir tão longe do Orkut, porque assim, o Orkut, por exemplo, eu na época eu não me apeguei ao Orkut, não. Quando eu descobri o Facebook, foi 2003, mais ou menos, acho que foi isso. Eu nem sei. 2003, foi 2000, não, foi 2003, foi 2006, na época da eleição do Obama. E aí eu estava vendo umas reportagens que o Obama usou muito essa ferramenta. Aquilo me fascinou muito. O Instagram nem me fascina tanto, igual o Facebook me fascinou na época. Das possibilidades que o Facebook oferecia, né?
Mas você desde o Orkut já executava isso, mas né? o MST já foi lá, já acabou com a minha fazendinha. Não, mas o negócio do Orkut você tinha as comunidades, e quem foi... Então, ou seja, você estava compartilhando ali já uma... Já, e assim, aquela coisa de... Suas ideias, né? Tudo que é humano me toca, me interessa. Eu tenho muitos amigos 70 a mais. Eu tenho uma amiga que fez 100 anos agora. Ela é de Campos, inclusive. Isabel de Sá. E ela é um exemplo de vida, assim, sabe? Eu digo, eu quero chegar na minha festa de 100 anos com alegria e em cima do par de saltos dourado, como a Isabel chegou na festa de 100 anos dela agora recentemente. Tem um custo emocional quando a gente tem amigos muito. Agora eu estou com 3 queridos com problemas sérios de saúde. Então isso é uma coisa que mexe muito comigo. Mas ao mesmo tempo eu sou muito grata por ter encontrado essas pessoas. Tem uma que eu chamo de minha amadinha, e ela diz assim, eu só pergunto a Deus nas minhas orações, por que eu te conheci tão tarde? Eu falei, não, a gente se conheceu na hora que a gente tinha que se conhecer. Essa tem 87. E teve uns probleminhas meio sérios agora de saúde. Então, esta coisa, a gente fala muito de etarismo, como se isso só se deslocasse para os maiores 60 a mais. Mas a gente também tem que pensar de uma certa forma, quando a gente não tem muita paciência com uma pessoa mais jovem, isso também é um tipo de etarismo, de você achar que você está julgando aquela pessoa pela faixa etária dela. Né? Você não sabe de nada, você não viveu o que eu vivi. Não é assim. Né? Então, é lógico que os jovens têm pouca paciência com a gente, às vezes, e é aquela história, não ria porque a sua mãe não sabe a senha do celular, porque você também não sabia comer com a colher. E foi ela que te ensinou. Né? Então, tudo que é humano me interessa. E eu tinha essas coisas soltas, e era para ser aquele livro, tá? Era para ser aquilo. E aí... mas o bichinho pica, né? Eu não tenho tatuagem, não sei se você as tem. Não gosto. Também. Mas quem tem tatuagem diz assim, não, eu fiz uma pequenininha. Aí eu fiz mais essa, eu fiz mais essa. Eu acho que lançar livro começa a ser isso. Porque isso é terapêutico, eu coloco no papel. Eu tenho um dedo muito bom. Aos 50. 49 para 50. E eu tenho um dedo muito... Porque o Saramago começou com... Depois, se eu não me engano, teve também o... Cora Coralina lançou o primeiro livro com mais de 70 e tal, entendeu? Então, isso bate um pouco essa fase de, tipo assim, pô, cara, aposentei, entreguei o meu... Vamos dizer assim, entreguei a minha tarefa, mas não quero parar, né? Mas eu também não quero ficar conhecida. Você continua trabalhando, mas é isso. Eu acho que a literatura é uma... Não, mas eu não quero ficar conhecida só depois de morta, não. Eu quero ficar conhecida agora. Eu, quando comecei, a Thalita Rebouças estava fazendo o maior sucesso com a molecada, né? Assim, era a escritora do momento. Naquele momento, a Thalita estava. E eu dizia, gente, eu não vou ser uma Cora Coralina, mas se eu for a Thalita Rebouças dos idosos, dos 60 a mais, eu já fico... Mas é legal, porque você, cara, você, vamos dizer assim, hoje a gente está vivendo muito essa questão do nicho. É difícil até você achar um cara abrangente, é tudo muito específico, né? Você transmitiu essa experiência que você teve da questão do processo de saúde que você passou, ou seja, você conseguiu ele descarregar e você está desenvolvendo outras coisas. E essa questão que você fala dessa sensibilidade, os títulos dos seus livros são muito isso, dessa questão humana, né? Eu estava até vendo um podcast ontem com o Miguel Nicodelis e ele falou, cara, assim, ele falou é muito interessante, ele fala muito rápido, é muito inteligente, mas falou uma coisa que eu achei muito interessante, que ele falou que a ciência está vivendo uma crise porque ela perdeu o nexo com aquilo que era a sua principal essência, que era melhorar o homem, né? Hoje eles estão querendo melhorar robôs. Isso. Né? Eles estão procurando robôs para substituir os homens, mas a essência que era melhorar para o homem, né? De servir o homem, eles estão vivendo essa crise, né? E quando você trata da sua forma de se expressar, pensando, né, com esse sentimento, pensando no ser humano, né, é uma dicotomia hoje em dia, né? Eu tenho uma amiga psicóloga
A gente se chama de Mana porque ela é paraense, ela é de Belém, o meu marido é de Belém, e eu gosto muito da cultura paraense, gosto muito de Belém, e a gente... Ainda não me convidaram para conhecer o Pará, não. Ah, mas tem que ir, é maravilhoso. E ela é psicóloga. Seu marido é do Pará. Ele é do Pará. É um menino que nasceu em Belém do Pará, mas chegou em Copacabana com 5 anos de idade, entendeu? Tira a onda de ser de Belém, entendeu? Mas assim, lá em casa tem música paraense, lá em casa tem Pata do Tucupi, né? tem. A gente veio ouvindo o Nilson Chaves, que é um cantor lá da região, e às vezes as pessoas dizem assim, você parece mais paraense que o Leão, porque você cultiva mais essas coisas do que o Leão. Mas esta amiga, Alexandra, um dia assim, do nada, no almoço, ela olhou pra minha cara, ia passando, ela segurando meu braço e disse assim, Mana, da onde vem tanto sentimento? Aí eu parei meio assim e falei, Alexandra, depois eu te conto, mas agora eu não sei. Agora, no próximo livro, eu escrevi sobre isso, e justamente dando essa introdução, que uma amiga, eu até dei subtítulo Mana, porque foi ela, e coloco ela nessa coisa. Eu, quando estava fazendo faculdade de Direito, uma das coordenadoras do curso, já na época do estágio, ela me chamou na salinha dela e disse assim, você tem certeza que você quer ser advogada? Eu falei, tenho. Por quê? Veja bem a resposta que você me dá neste caso concreto. Você foi chamada para uma das partes para ser advogada de uma das partes. Olha o que você propõe. Conciliação. Advogado vive de lide. Advogado não vive de conciliação. Como é que você quer conciliar uma coisa? Você já imaginou quanto de dinheiro você vai perder se eles conciliarem? E eu fiquei parada assim, logo depois nós tínhamos uma disciplina que tinha a ver com psicologia aplicada ao direito, uma coisa assim. Que o MEC tinha colocado, eu acho que a minha turma foi uma das primeiras turmas, assim. E eu tive média 10 naquele semestre, nessa disciplina. E na minha turma tinha uma psicóloga que vivia de consultório, ganhava, o ofício dela era ser psicóloga, e ela não teve média 10, ela foi tomar satisfações comigo, com a professora. Então, aí a professora disse, olha, eu sinto muito, então, ou a Valéria está trilhando um caminho... Reavalia seus conceitos. Ou pare de tomar café com a Valéria na cantina, porque você pode perder os seus clientes. Essa coisa de ser muito conciliadora. Mas às vezes eu perco a paciência também. Ontem, até conversando com a minha manicure, que é minha amiga, minha manicure há uns 20 anos. Ela olhou para uma outra colega dela e disse, vocês estão muito enganados com a Valéria. Ah, a Valéria é de boa paz, a Valéria é boa gente, se tiver que atrasar a Valéria 10 minutos, atrasa. Se tiver que pedir para ela chegar mais cedo. Valéria não é assim não, gente. A Valéria está comigo esses anos todos, porque se é 10 horas que está marcada, eu posso ter certeza, 10 horas ela está na porta. E eu tenho que estar esperando por ela. Ela não é boazinha, ela é boa gente, mas boazinha é outra coisa. Boazinha parece que é aquela pessoa assim. E eu fiquei parada olhando a minha manicure, que é minha amiga, eu disse, Claudete, como você me conhece tão bem? Ela disse, mas é isso, porque todo mundo que é bonzinho, as pessoas falam, ela é boazinha. Boazinha não, eu sou do bem, mas boazinha até a página 3, não pense também que é assim. Então, essas questões, olha, a gente está aqui em Cantagalo, a gente está numa terra de muitos produtores rurais. Nós moramos, do lado tem um hortifruti. Eu acordei para ir na cozinha, tomar um leite com mel, era umas 4h pouco da manhã. Nós moramos no andar alto, 13º. Aquele silêncio da rua, eu escutei um barulho de caminhão. Sabe aquele barulho enorme de caminhão? Aí eu fui olhar na janela, falei, meu Deus, mas essa hora... Era um caminhão, mas não eram esses caminhões bonitos, de hortifruti, aqueles fechados, não. Era esse que a gente conhece bem, que sai da nossa zona rural, com aquela carroceria aberta, e com aquela... Batendo nos buracos da estrada de chão. Pois é, e estava chegando lá, eu comecei a chorar. Aí na hora do café da manhã eu fui contar para o meu marido, eu fiquei tão emocionada.
Eram umas 4h pouca da manhã, eu cheguei, olhei lá para baixo, mas eu lembrei tanto da minha gente, eu lembrei tanto da minha roça, do meu pai, do meu irmão, dos meus cunhados. Então, escrever é isto. É escrever sobre a vida. Misturar, né? Essa experiência que assim, a pessoa que viveu no Rio de Janeiro é muito diferente de quem vive no interior. E ninguém consegue tirar. Você pode querer se adaptar, porque eu tive um pouco de experiência com isso também, que eu morei, né, nos grandes centros, mas na verdade eu sou nascido em Niterói, vim pra cá, voltei, vim, né? Mas eu incorporei, eu acho, um pouco essa questão do interior, né? E é difícil você perder isso lá. Você pretende, por exemplo, voltar, ficar aqui. Houve um tempo uma hora de falar assim, quer saber, não quero mais perder tanto tempo no trânsito, ou me sujeitar a riscos, ter mais paciência, mais calma no interior. Houve um tempo que sim, mas com muita resistência. Meu marido acha que não vai se adaptar, e eu também já revi muito isso. Porque a Itaocara de hoje não é mais a Itaocara da minha infância. Os meus amigos de infância já não estão mais lá, e nós não somos mais as mesmas pessoas. Não é esbarrar com as pessoas de sempre, né? Não é, entendeu? Assim, as minhas referências, os meus influenciadores analógicos, a maioria já não está mais entre nós. Monsenhor Saraiva, meu pai, meu padrinho, minha madrinha. Então, assim, há uma Itaocara que mora no meu coração, que sempre vai morar. Eu estou indo para lá e tenho uma alegria enorme. A minha primeira professora, a professora que me alfabetizou, Jane França, está linda e faceira ainda por lá. Ela faz questão de dizer que ela era muito jovem e que a minha turma foi a primeira. E é fato, é verdade. Então a gente se impõe. Sabe, eu andar pela rua e dizer assim, gente, ela me alfabetizou. Entendeu? E ela está aqui, olha que bacana. A filha da minha madrinha, minha outra, a irmã, que é minha madrinha também, que é afilhada de mamãe. Então tem essas referências todas, tem esse amor todo. Mas eu não sou mais a mesma Valéria e nem Itaocara é mais a mesma Itaocara. Como a Peribé também não é, né? Então, assim, eu fui fazer uma palestra, uma roda de conversa, numa escola da zona rural de Aperibé. Eram umas crianças, eu acho que talvez de 8 a 14 anos, e eles não sabiam quem tinha sido o primeiro prefeito de Aperibé. Sabe? Aqui em Cantagalo a gente está, por exemplo, com esse projeto, tentando muito incutir isso, a importância de Euclides da Cunha, né? Porque isso faz muito sentido, né? A gente percebe que deveria haver mais informação sobre a formação de cada lugar, né? Exatamente. A importância ali, no caso, especificamente a Peribé, assim, que acredito que foi emancipou, né? E aí a história começa a contar a partir dali, né? Cantagalo já é uma história vasta, com alguns personagens muito interessantes, entre eles o Euclides, né? E no caso é esse, eu acho que às vezes falta um pouco de contar mais a história, né? As pessoas conhecerem um pouquinho mais como é que tudo aquilo ali foi se fundindo, se formando. A minha geração, os que ainda estão por lá e os que eu ainda tenho contato, assim, a gente tem muito marcada a lembrança, Carlos Moacir Faria Souto, que foi um prefeito de lá e que fez aquelas Itaocara na minha infância, aquela beira-rio de Itaocara, que hoje tem os quiosques, que tem Diana Caçadora, que tem o Sino, que tem Moisés, que está abandonado, e pelo amor de Deus, vamos resgatar Moisés, porque é lindo a gente quando era criança, adolescente, mais adolescente, adulto, jovem, ir lá em cima de Moisés, é um ponto turístico, gente. Itaocara tem muita coisa muito boa. Bom, mas eu estava comentando na hora que nós chegamos. Eu fui à Biblioteca de Itaocara para fazer uma doação de exemplares dos meus livros. Tem uma parede lá com os autores e autoras itaucarenses. Você é da academia... Eu sou da academia de Aperibé. De Aperibé. Cantagalo está restabelecendo essa... Tem relação, tem vínculo entre as academias aqui da região? Eu acho, o nosso atual presidente, que vai sair agora, que está terminando o mandato, é o pastor Irã Medeiros. E ele é um homem que circula bem, então se procurarem,
de Cantagalo Cordeiro, tá muito ativo isso daí. Se procurar. De muito tempo que não tinha, né? E é legal você estar trazendo essa informação. Eu você estava falando da parede lá da. E aí eu entrei, eu estava com o prefeito à época, que fez questão de nos receber lá, e aí ele olhou para. Eu achei muito engraçado, que ele olhou para. Eu olhava, assim, as fotos que eu via, realmente eu só vi fotos de autores que já não estavam mais entre nós. Depois eu olhei melhor e vi que não, que tínhamos vivos. E o prefeito da época virou-se lá para funcionário e disse assim, para estar aqui na parede precisa morrer antes. Eu falei, se for esse custo, estou declinando. E ficou muito na brincadeira. E agora, mais recentemente, eu voltei lá. Já estava. Não estava lá. Quer dizer, é como se eu não existisse para a Academia Italcarense de Letras. Entendeu? Ou para quem cuida da Biblioteca Municipal de Italcara. E eu estou falando de mim, porque eu sei de mim, da minha história. Mas quantos outros italcarenses que andam espalhados por esse mundo? E eu ganhei, quando eu fiz a minha poesia, Serra da Bolívia, eu falo exatamente disso. Na verdade, a Serra está em Aperibé. A Serra pertence a Aperibé. É patrimônio natural de Aperibé. Mas na sua grandeza, na sua generosidade, de Italcara ela se fez cartão postal. Porque quem está dentro da sede do município, você não vê a serra. Como é que é o seu processo de criação? Você, por exemplo, você tem usado alguma coisa da tecnologia? Por exemplo, hoje você tem uma ideia, você grava no WhatsApp, você vai anotando, bloquinho de notas, já usou a inteligência artificial? Semana passada eu usei e fiquei chocada. Eu queria fazer uma pesquisa sobre inveja e ciúme. E só coloquei lá. Me diga alguma coisa sobre inveja e ciúme nas relações de amizade. Saiu um tratado. Sabe? Mas você vê aquilo ali, você vê que aquilo ali não foi um humano que sentou e escreveu. Sim. Mas é perfeito. Tudo que você pensa de inveja e de ciúmes, você pode até nomear, fulaninho é esse aqui, beltraninho é esse aqui, eu tenho uma amiguinha assim. Então eu digo, não quero, isso não serve para mim. Quer dizer, eu fui porque eu geralmente falei, vou usar como fonte de pesquisa. O que eu escrevo é meu. Até quando eu estou, às vezes, lá digitando um texto, aí vem lá com sugestão de correção, raramente eu aproveito. Porque o que eu quero, lógico, se for uma correção, sim, claro. Aí sim, ortográfica, uma coisa assim, aí sim, mas se for a sugestão, tire isso e bote aquilo, eu raramente acho que aquela inteligência está melhor do que a minha. Porque é isso. Eu não vou ficar rica vendendo livro. Quer dizer, até posso, né? Vou gostar muito se ficar. Não tenho nada a opor, não. Mas no Brasil, salvo honrosas exceções, você não fica rico vendendo livro. Mas me dá muito prazer estar aqui com você hoje contando uma história. Se quem está assistindo o que está achando, mas assim, tem uma pessoa que eu sigo na internet, no Instagram, e agora vai me falhar o nome dela, mas ela é ótima. Ela é uma senhora e ela é gorda. E eu vi um vídeo dela essa semana maravilhoso. Ela disse assim, velha e gorda. Sou uma velha e sou gorda. Mas já me disseram que o que eu falo tem alguém em algum lugar do mundo que neste momento está precisando ouvir. Ninguém precisa chegar e dizer que eu sou uma velha gorda. Eu sei que eu sou uma velha gorda. Então, assim, a franqueza dela, a firmeza dela dizer, eu sei quem sou, mas eu sei também que em algum lugar alguém precisa ouvir o que eu estou dizendo. Eu tenho uma história, quando eu comecei a escrever poesia, tem um editor de São Paulo, eu nunca tinha trabalhado com ele. Estávamos em plena pandemia, todo mundo sem dinheiro, né? E a gente gastou muito na pandemia, né? E o dinheiro era aquele, era muito difícil fazer dinheiro na pandemia. E aí um editor, que também é escritor, que é bacharel em Direito, a gente se conhece até por isso, um dia à noite ele me mandou uma mensagem no Instagram, e ele me chama de doutora. Doutora, eu vou lançar uma obra, quero fazer uma coletânea. E o título, inclusive ele deve estar nos assistindo hoje, ele sabe que é verdade esse bilhete. Eu quero assim, eu vou lançar uma obra sobre racismo. E eu queria muito de poesia sobre racismo.
Eu crioula, eu crioulo. Queria muito que a senhora participasse. Eu, na hora, não dei resposta. Eu falei, preciso pensar sobre isso. Comentei com meu marido. Falei, olha, o convite é muito gentil, mas eu não vou aceitar, porque não é o meu lugar de fala. Eu posso ser delicada, eu querendo agradar, posso até ser ofensiva, não sei. E fui dormir com aquilo disposta de, na manhã seguinte, dizer, olha, fiquei lisonjeada com o convite, mas eu vou declinar porque não é o meu lugar de fala, eu não preciso preparar. Eu acordei com a poesia pronta. Eu sentei, peguei o celular, digitei. Antes de dar para o meu marido ler, eu encaminhei para um amigo que é um homem preto. Contei a história, falei, a história é essa, mas eu estou com medo. Ele, já mandou para o editor? Eu falei, não, não devo mandar. Manda agora, é isso. Por mais que você queira, por mais que você se esforce, você nunca vai conseguir ser indelicada num tema tão sensível. E eu mandei, e faz parte dessa coletânea, e porque não basta não ser racista. Eu queria que você apresentasse esses 2 livros que você trouxe pra gente. Olha, este aqui... E depois a gente queria falar sobre essa próxima obra também, porque é um tema que eu andei refletindo recentemente. É a pauta do momento, porque estamos todos envelhecendo. Mas fala pra gente. E assim, o velho é o jovem que deu certo. Aqui a gente estava falando sobre essa questão da sensibilidade. Amo gente, é verdade. O cara chegou lá, tá doido. Amo gente que ama. Se pudesse o João chegar aqui. Ô, perdão. Porque... Pronto. Tá aqui, ó, o livro. Tava picando? É porque eu falo com as mãos, né? Aí de vez em quando... Amo gente que ama. Não, olha, eu ainda há pouco eu ia falar, mas acabei me perdendo. Eu tenho um dedinho bom para escolher meus prefaciadores. Melhorou? Eu tenho um dedinho bom para escolher meus prefaciadores. Então, tenho o meu primeiro livro, eu pedi a Enéas Quintal, que é de Pádua, que é um escritor de, no momento, com 26 livros. Ele foi meu padrinho literário, assim, foi quem pegou pela mãozinha e disse, é assim que faz. Tá, o caminho é esse, o contrato é assim. E eu tenho a Enéas Quintal, além de um amigo fraterno muito querido. É um amigo que eu herdei do papai. E meu irmão foi casado, inclusive, com uma das sobrinhas dele. Nós temos um sobrinho. E Enéas fez um prefácio lindíssimo. Depois, Milena Saldanha, outra, que também minha produtora, fez. José Geraldo Cardoso, que já teve jornal aqui na região, que é um outro amigo. Nós nos herdamos, nossos pais eram amigos e nós somos amigos. Também fez para o Morelha, para o livro de poesias, Emir Laranjeiras, que foi deputado, que é... Emir Laranjeiras é um nome conhecido, né? Também é escritor e tal. E Geralda Marques, que é de Campos, que é no gabinete do reitor da UF, me fez um. E agora o próximo, o Crônicas do Amadurecer, Papo de Gente Grande, não poderia ser outro. É o Wallace, um psicólogo, gerontólogo, então entende de nós que somos assim os maiores de 60, que assim, a gente brinca, né? Peraí que caiu um cisco no meu olho. Quando eu li o prefácio, eu falei, peraí que caiu um olho no meu cisco. E assim, muito lindo. Eu dei para minha irmã ler agora, porque ainda vai ser lançado o livro, e a minha irmã leu e disse assim, Dinda, nossa, é você. E eu ainda brinquei e falei, bom, mas também ele tinha que saber, né, quem eu sou, porque a gente trabalha tanto tempo. E são esses retalhos de momentos, provavelmente este caminhão que chegou lá com os produtos do Hortifruti vai virar uma crônica em algum momento, entendeu? As coisas vão surgindo assim. E as crônicas do Amadurecer, Papo de Gente Grande, são histórias desse meu grupo de amigos, 70 a mais,
de uma mesa redonda, que é quase como um personagem, que é uma mesa que tem no restaurante que a gente frequenta. Você vai recorrer a eles? Eles todos são personagem, de alguma maneira. Você vai, de alguma forma, tentar recapitular algumas coisas? Eu, ou você está com não, fresco? eu já, o livro está praticamente pronto. Você recorreu a eles? Assim, poxa, aquela história que você contou, como é que foi? Ou você conseguiu capturar? Não, são coisas que eu vivi com eles, coisas que eu percebi. Esta amiga de 100 anos, por exemplo, um dia num carnaval, há uns 2 anos, a gente estava almoçando e chegou uma figura realmente, uma figura muito exótica, que olha que para você ser exótico em Copacabana, no carnaval, você tem que se esforçar, né? E assim, eu olhei para uma amiga, a amiga olhou para mim, tipo assim, pensando, a Bel não pode ver isso. Na hora que a Bel virou, do topo lá dos seus 97, 98, sei lá, na época, ela deu uma gargalhada, mas ela, sabe aquela gargalhada que a plenos pulmões e que enche o ambiente, que todo mundo começou a rir daquilo. E eu olhava para aquela senhora quase centenária e eu só conseguia ver a filha de um dono de engenho de Campos dos Goytacazes. Era uma menina, a menina Isabel. Então eles viram personagens assim, de coisas que ou coisas que eles me dizem, ou coisas que eu vivi com eles, né? São memórias. Memórias. E assim, é lógico. E essa coisa de lugar de fala, que eu fiquei tão preocupada lá atrás, houve uma coisa tão bonitinha um dia desse. Para com isso. Você não escreve poesia? Eu falei, escrevo crônica, escrevo poesia, microcontos. O poeta... E não precisa, for parar para... Disse assim, Chico Buarque, por acaso, é mulher? Eu falei, não. Tem algum autor, algum cantor que cantou mais a alma feminina que Chico Buarque, até onde eu sei, ele não é mulher. Então, o poeta, exatamente, qualquer lugar, é o lugar de fala. Agora, se vai agradar, pense que nem Jesus agradou a todos. Então, né, nessa miscelânea toda, tem muitos assim, que eu sou coautora. Alguns eu tenho muito orgulho. Essa é uma produção da Monique Machado, uma querida, que ela produz muitas antologias, muito na área de saúde mental, inclusive. É um tema, assim, recorrente, né? Anualmente a gente tem essa... E esse subtítulo, Rosas de Outubro, eu peguei para mim, sabe? Porque agora, quando eu tenho amigas que passaram por isso, a gente já fala assim, nós que somos rosas de outubro, então a gente não diz mais, não, porque não existe ex-paciente de câncer. Esquece, isso não existe. Uma vez paciente oncológico é para toda a vida. Se não fosse isso, se assim não fosse, a gente pagaria imposto de renda. Já não precisa pagar porque é uma coisa. Então, assim, a gente não fala mais assim, porque eu sou paciente. Não, eu sou uma rosa de outubro. Bacana, bonito. Eu achei lindo isso. E a Monique tem. Então, esta é uma que eu gostei muitíssimo. O Eu Crioulo, gostei muitíssimo. A nossa Advocacia Prateada, né? Eu amei milhões, assim. E também uma coisa muito curiosa, porque todas as antologias, geralmente, somos assim, 15 mulheres, 3 homens. Geralmente. No dia do lançamento da Advocacia Prateada, na hora de fazer a foto com a nossa presidente lá e tal, todo mundo junto, eu olhei, de repente, éramos umas 4 coautoras, e só homens. Eu olhei para um colega e falei, mas as outras coautoras não vieram? Não, cara, colega, só vocês tiveram coragem de dizer que são maiores, porque tinha que ser maior de 60. Entendeu? Ele disse, não, cara, colega, porque vocês foram as corajosas. Mas também também tenho muito orgulho, porque é a minha área, mas assim, como eu disse lá no dia, eu sou cronista. O legal, assim, é que você está envolvida, né? Participante todo esse ambiente, desse processo, que só te instiga, né, Valéria? A gente está já indo um pouquinho para o encerrar da nossa entrevista. Eu queria saber se já tem previsão de lançamento desse livro, aonde vai ser, se vai ser lançado aqui em Aperibé e tal. Cara, convido você a estar lançando o seu livro aqui também no Projeto de Euclides da Cunha. Seria um prazer recebê-lo aqui, trazer todas as suas obras, seus títulos, deixar disponível aqui para as pessoas conhecerem, tá? Vai ser uma honra e uma alegria. Assim, eu deveria ter entregue ao meu novo produtor, o Luiz Santos,
ontem até ele me mandou uma mensagem. Eu falei, estou fazendo uma pequena viagem e quando eu retornar eu vou entregar a obra. Como a gente geralmente tem uns 3 meses entre o entregar para a editora e tem todo o processo, eu acredito que final de maio e início de junho. E virei aqui com o maior prazer do mundo e quero fazer em Aperibé, como fiz o primeiro, e quero ser convidada, sabe? Que eu acho que tal cara já estava assim, meio que na hora de me convidar. Eu fico muito honrada com os nossos vereadores. Agora, terça-feira, inclusive, a última sessão do mês, na Câmara Municipal, a Leane, que é filha também de um ex-prefeito de Talcara, do Zé Romalessa, ela é vereadora agora, ela vai fazer uma sessão especialmente para as mulheres e tal, eu pretendo ficar lá para dar um abraço. E é isso, assim, eu acho que a gente que é da terra, que é fruto da terra, a gente tem que valorizar, porque Cantagalo não é Itabira, Itaocara não é Itabira, mas a gente saiu de Cantagalo, a gente saiu de Itaocara, como o poeta saiu de Itabira, só que Cantagalo não saiu de você, Itaocara não saiu de mim, Aperibé não saiu de mim. Virei com o maior prazer, com a maior honra. Agora eu preciso muito fazer um agradecimento especial ao meu marido, ao amor da minha vida, ao meu leão, que está lindamente sentadinho ali, que me trouxe até aqui e que amanhã estará indo comigo para Itaocara. E mais uma vez dizer que ele é a metade, não é a metade podre da minha laranja, ele é a minha laranja inteira. Tá vendo? Ó, então é isso que é bacana, né? Assim, vocês compartilham disso tudo, vocês viajam juntos, né? Vocês aproveitam, Isso. né? Muito bem. Eu acho que as pessoas precisam aprender com isso. Vou pedir para você deixar suas considerações finais. Olha, adorei estar aqui, foi uma grata surpresa. Inclusive o hotel, quero deixar registrado, o hotel, aquele hotel em frente à praça, salvo engano, chama Turismo Hotel. Chegamos lá, almoçamos lá, ali naquele anexo que eles têm, naquele espaço gourmet. Estava uma comida deliciosa, muito boa mesmo. Um abraço para a Porreta, tia Marília, para Kate. Muito boa mesmo. E assim, me desculpando horrores, porque a gente já chegou lá 2h30. Vocês vão ficar aqui hoje, vão dormir hoje? Vamos dormir amanhã de manhã. Passei na praça. E muito obrigada pelo acolhimento, por me receber aqui, pelo convite, voltaremos com certeza. Então tá bom, a gente vai encerrando aqui o nosso debate regional aqui com a Valéria Leão, escritora, advogada, e vou reiterar esse convite para que quando você for lançar o seu livro, convidar seus amigos de Aperibé, de Itaocara, para virem aqui conhecer também o projeto. Quem sabe a gente não pode pensar alguma coisa, a gente tem procurado valorizar bastante a cultura da nossa região. Isso. Não só de Cantagalo, mas de toda a nossa região. Então, portas abertas para vocês, Muito tá? obrigada, foi ótimo. A gente encerra por aqui, TV Regional, sua TV local. Foi? A minha velhinha lá com a coisinha. Faltou alguma coisa? Ela faz um elogio no final. Olha, eu vou te confessar uma coisa. Eu já estou direto do Rio de Janeiro há muito tempo. Eu tenho 80 anos, mas eu esperei ela crescer. Porque a gente tem uma diferença de quase 18 anos. E aí, pronto. Certo, tá você. Certo, Tá você. Esperto é você. Nós fomos para ele é aposentado do Barnecos. Aí nós fomos do almoço de confraternização do aposentado. Gostou da entrevista? Muito bom, muito bom. E aí estavam na mesa e tal, aí um dos senhores lá, 81, vocês são casados há quanto tempo? Eu falei, 87. Aí ele olhou pra minha cara, olhou. Eu falei, 37. Ele olhou pra minha cara, olhou pra ele e falou assim, é isso mesmo, eu falei, eu sou casada há 37. É isso que o senhor está pensando, ele era um pedófilo. Não, eu esperei. Chegou na hora certa. Eu esperei, ela cresceu um pouquinho. Chegou na hora certa. Chegou na hora certa. Voltaremos, foi um prazer. Já apresenta uma frase. Amigo, obrigado. Amanhã pela manhã, abre aqui. Olha, amanhã, inclusive, nós, não sei como é que está o cronograma de vocês, amanhã abre 9. Amanhã, 1h nós vamos estar recebendo a secretária de Cultura do Estado do Rio de Janeiro, a Daniele Barros, e o deputado Haroldo Ribeiro, que eles foram os responsáveis por esse projeto, eles estão incentivando demais a cultura aqui na nossa região. Então a gente tem que recebê-los com atenção, com carinho, porque não é qualquer um não. Esses projetos aqui só estão acontecendo por causa deles, principalmente a secretária, que é... E o nosso vai rapidinho.
eu digo certas coisas. Para desfocar o meu coração. Olha, foi ótimo. Foi bom para você também. Conhecê-los. Voltarei. Agora já sabe o caminho. Muito prazer. Agora, foi essa coisa de valorizar a região, Hungria, Marcelo Hungria, é meu confrade até lá na Câmara de Aperibé, e é o presidente da Casa de Cultura de Aperibé, que o papai criou. Né? E ele também está lançando um livro agora, mas Aperibé lá, sabe? Quando chegaram os imigrantes, quando tinha uns índios, eles trabalharam, ele vai lançar agora também. Bem legal. Ó, vídeo para vir aqui conhecer. Obrigado, tá, gente? Obrigada a nós. Se puderem, compareça aqui amanhã, tá? Uma hora eu não prometo. Vou te pedir um favor, quando ficar pronto, se quiser fazer, contato da criança Ah, já sim, tem. gente, eu quero deixar. Vocês estão Deu, com pode muita deixar. pressa, senão eu trago amanhã. Senão eu trago. Ah, é. Oliane, me diga o nome da sua mãe. Hoje que dia? Hoje é dia 25. Cada 26. A caneta não quer escrever. Vem cá. Não adianta tentar explicar esse vídeo. Aí tem que chegar no sistema horário, tá vendo? Mas amanhã eu trago. Quanto embora? Eu quero Enquanto isso, eu vou dar uma olhada para ver o que